Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é André Matarazzo, vereador pelo PSD de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado, Rodolfo, pelo convite. Obrigado aos ouvintes ou espectadores da TV Gazeta. Andréia, quando você era candidato à Prefeitura de São Paulo, você disse que o candidato João Dória era uma piada pronta. Como é que você analisa o secretariado que ele escolheu para a Prefeitura de São Paulo? Olha, Rodolfo, tem nomes bons, tem nomes interessantes. Te dou até alguns exemplos. O Sérgio Aveleda, que está em transportes, é um nome interessante, até participou do meu programa de governo. O André Sturm, que trabalhou comigo na Secretaria de Cultura, o secretário de Cultura, ótimo cara. Eu até disse outro dia que eu jamais imaginei fazer isso, mas até dava os parabéns para o prefeito pela escolha. O Alexandre Schneider... Chegou a dar os parabéns? O Alexandre Schneider, não, dei através da imprensa. Tá. E a Patrícia Bezerra, nos Direitos Humanos, que foi vereadora comigo, muito focada nisso. O marido dela, o Carlos Alberto Bezerra, é até o autor da lei do trabalho escravo aqui em São Paulo. Então, esses nomes, eu diria que são bem escolhidos. E os outros? Vamos ver. Eu acho que aí vamos ver durante a gestão, né? Também tem que dar chance às pessoas a mostrarem aquilo que vieram, né? Obviamente, uma prefeitura que está numa situação bastante difícil, que no primeiro ano vai parecer que as coisas melhoraram, até porque está tão ruim, né, o Gamberini? A cidade está tão abandonada que qualquer varrida que você der, ela muda de cara, né? Mas eu acho que o prefeito ganhou a eleição, então a gente tem que torcer para que vá bem. Afinal, quem gosta da cidade de São Paulo só pode torcer para que São Paulo vá muito bem. O seu partido, o PSD, hoje sofreu um choque importante, né, com a prisão da prefeita Darcy Vera lá em Ribeirão Preto. Pois é, a Darcy Vera, eu até não acompanhei muito de perto, mas ela vinha já tendo alguns problemas. Ora, tem que se apurar, né? É importante que se apure efetivamente o que aconteceu. Eu vi, foi hoje à tarde, né? Hoje de manhã. Hoje de manhã. E ver o que aconteceu. Eu acho que, infelizmente, o cenário político, ele está muito turbulento, né? E, por outro lado, o lado bom disso é que nós estamos vendo as coisas serem esclarecidas. Eu acredito que isso fará uma mudança drástica na política, o que fatalmente será muito bom para o Brasil. Você que estava no Legislativo Municipal aqui, como é que você viu essa decisão da Câmara e posteriormente do Senado de quase seguir a Câmara e aprovar um pacote das 10 medidas anticorrupção, mas fazendo mudanças que quase viraram o pacote do avesso? Eu acho que alguns pontos, acho que discutir é importante, não é? Porque chegaram lá também, chega num lugar 10 medidas, você tem que aprovar as 10 medidas. Então. Eu acho que fizeram discussões importantes, algumas alterações foram boas, outras foram ruins e desnecessárias. Por exemplo, toda essa questão com relação ao judiciário, a discussão de penalização do judiciário, o momento é absolutamente inoportuno, né? Eu acho que sempre você tem que sentir o momento que você está vivendo, vendo as coisas como elas estão, até para que a sociedade possa compreender as coisas do seu real sentido. O que foi feito dá a entender diversas versões, né? Pois é, eles então, um erro, acho um erro e mostra muito a dissintonia que existe hoje entre a classe política, de Brasília principalmente, e a sociedade. Eu vejo isso, Rodolfo, e senti muito isso com os vereadores. Mesmo os vereadores do PT aqui em São Paulo, você vê que a cabeça deles é completamente diferente do PT que estava em Brasília. Por quê? Porque eles estão lá diretamente ligados ao dia a dia do cidadão, né? Então, a emergência dele, ou a visão dele, o trabalho dele, acaba sendo focado naquilo que o cidadão demanda. E o cidadão mantém nós, os políticos, alertas às suas necessidades. Nós estamos lá para isso, né? Quer dizer, quem é eleito está lá para representar e para cumprir um papel que as pessoas esperam dele. Andréia, você saiu do PSDB e foi para o PSD quando acusando a pressão do governador Geraldo Alckmin no encaminhamento da candidatura de João Dória. Como é que vai ser a candidatura do PSDB na
em 2018, você é um homem ligado ao ministro Serra. Você é um Sim, homem desse sim, grupo político. sou. Serra é um dos potenciais candidatos. Como é que vai ser essa Mas, sucessão Rodolfo, dentro do partido? Você acha que dá para alguém pensar em 18, com o atual cenário que nós estamos agora, no dia 2 de dezembro de 2016, olha quanta coisa que está para acontecer. Mas teremos eleição em 18. Teremos eleição, mas antes Espero. da eleição, nós temos que resolver um problema econômico gravíssimo do país. E acho que essa é o principal foco que as pessoas têm que ter e que às vezes a gente percebe que está todo mundo tão focado na questão da corrupção, das medidas, daquilo que o Congresso está fazendo e outras coisas, e não estamos focados em fazer o país andar, em estancar esse desemprego que é dramático para o país. Então as duas coisas têm que andar em paralelo, você não precisa pôr em fila e nem parar uma e parar a outra. Ao mesmo tempo, vamos ver como é que se comportam, tem todas essas apurações, tem essas delações premiadas. A delação da Odebrecht tudo isso que daí, pega então, ver, de A a Z, né? ver qual é o resultado disso daí. O que é importante todo mundo ficar observando é também não colocar toda a classe política no mesmo saco, né? Porque você corre o risco aí, sem separar o joio do trigo, jogar tudo fora. Mas todos os partidos, pelo menos, praticamente todos. Eu não sei, eu acho que a gente tem que ver, mas e acho que também dentro dos partidos tem pessoas e pessoas, Claro. políticos e políticos. O que tem acontecido, que eu vejo com uma certa tristeza, muito o que aconteceu na Itália. A Itália paga um preço gravíssimo, O que antecedeu a eleição pela do operação, Berlusconi. e não foi pela operação Mãos Limpas, e sim pela divulgação de como se todo mundo fosse igual. Houve uma dizimação da classe política. Hoje, você vê a Itália com dois blocos controlando o Congresso. Ainda o do Berlusconi, que surgiu dizendo a classe política não vale nada, quem vale são os empreendedores, etc. E do Beppe Grillo, que é um comediante. É um palhaço. Que tá fazendo, quer dizer, e onde estão os políticos? No fundo, a Itália é o berço da democracia. Então, ou seja, por quê? Porque depois de 25 anos, o cidadão italiano continua muito descrente com a classe política. E nós não podemos deixar isso acontecer. Você tem políticos sérios, o país, a democracia pressupõe a classe política, e o que a gente tem visto, isso é o lado bom, é que muito jovem hoje interessado em fazer política, mas a política decente, a política direita. Tá bem, André. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Olha, Rodolfo, eu que agradeço e parabéns a vocês pelos trabalhos que Muito obrigado. vocês têm feito numa emissora que é a cara da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado a vocês.